Olá, boas-vindas a todo o público da TV 247. Essa é a nossa entrevista semanal com o historiador Fernando Horta, em que vamos falar sobre o debate na Rede Bandeirantes, os próximos passos da campanha do ex-presidente Lula e os cenários da disputa eleitoral. Tudo bem com você, Fernando? Tudo bem, né? Estamos no Brasil todos, vamos dizer assim, meio que em transe nos próximos 30 dias trepidantes, esperando aí que a gente consiga sobreviver a esse pequeno universo que vai se tornar até a eleição, porque depois da eleição, gente, vamos lembrar que tem mais 60 dias que vão ser ainda mais complicados. Então, nesse momento, estamos todos bem. Exatamente. Bom, Horta, só fazendo um alerta ao público, essa entrevista dessa semana está sendo gravada, então peço para o pessoal não mandar os superchats, porque eu não vou ter condição de lê-los, mas agradeço aqui pela interação no chat. Bom, você estava conosco na transmissão do debate na Bandeirantes, praticamente todo o debate, e eu quero começar por aí, Horta. Como é que você avalia? Houve durante esse evento, né, algumas análises muito preocupadas em relação ao desempenho do ex-presidente Lula, que não teria sido tão bom, uma suposta pesquisa da Datafolha dizendo que Simone Tebet venceu, uma avaliação da Quest sobre interações positivas sobre Ciro Gomes e um consenso geral de que Jair Bolsonaro foi o grande derrotado. Qual é a leitura que você faz? E aí vamos falar de cada um dos personagens especificamente. Vamos começar pelo Bolsonaro. É o grande derrotado do debate da Band ou não? A gente tem que entender o seguinte, ele foi o que teve a pior performance, isso é indiscutível, né? Ele foi o que apresentou as piores condições de comunicação, o domínio das informações, o tipo de preocupação que norteia um presidente, a gente já sabe, né, como é que seria, ele apresentou isso de forma muito clara lá, mas tudo isso a gente já conhece, a gente já sabe que isso é assim, quem vota no Bolsonaro sabe que é assim, portanto, o que nós estamos vendo como uma performance ruim é mais do mesmo para quem vota em Jair Bolsonaro. E aí a gente tem que entender o seguinte, qual era o objetivo de cada um desses candidatos nesse debate, né? Aqueles 3 candidatos ali que vieram fazer figuração, vamos dizer ali, o objetivo era que a Simone Tebet conseguisse aparecer. Então se colocou alguém do Novo, se colocou a própria Soraya Tronic para funcionar como se fossem escada para Simone Tebet. O objetivo, obviamente, do Ciro era conseguir encurtar a distância para o Bolsonaro, e os 2 principais candidatos, eles tinham objetivos muito diferentes ali, muito diversos. O Lula queria, obviamente, vencer no primeiro turno, aumentar a sua distância e conseguir fechar isso, e o Bolsonaro quer provocar um segundo turno. Se nós olharmos os objetivos, quem sai com o objetivo mais completo ou mais finalizado é exatamente Jair Bolsonaro. Por quê? Porque como Simone Tebet cresce, e ela possivelmente vai crescer em cima dos indecisos, você acaba tendo mais dificuldade de que Lula consiga ter um somatório de votos maior do que a soma de todos os outros candidatos, né? Jair Bolsonaro não perde votos, vamos lembrar disso, esqueçam tirar votos de Jair Bolsonaro, tá, gente? Isso não vai acontecer. E Lula também não perde, mas o fato de Simone Tebet ganhar votos a essa altura do campeonato acaba ajudando Jair Bolsonaro e não Luiz Inácio Lula da Silva. Então, apesar dele ter tido o pior desempenho, eu acho que o debate para ele teve um resultado melhor. É interessante o que você está dizendo, Horta. Na verdade, assim, se eu for tentar resumir aqui, Bolsonaro não perde votos, se perder vai ser alguma coisa na margem, a Simone Tebet eventualmente cresce, mas não o suficiente para ir para o segundo turno, mas o crescimento da Simone Tebet garante, então, o segundo turno Lula-Bolsonaro, seria isso? Isso, as pessoas têm que entender isso. Qualquer voto nesse segundo turno que não seja um voto em Luiz Inácio Lula da Silva é um voto em Bolsonaro. Não há chance nenhuma de Ciro Gomes ir para um segundo turno, não há chance nenhuma de Simone Tebet chegar próximo de um segundo turno.
né? Então, o que acontece? A única coisa que esses dois candidatos fazem é crescer e evitar que Luiz Inácio Lula da Silva vença no primeiro turno. Quando eles fazem isso, eles abrem a porta para que entre no segundo turno Jair Bolsonaro. Então, na prática, mesmo que a terceira via fique feliz com o desempenho da Tebet, que o Ciro tenha ficado feliz, eu não sei efetivamente por que ele ficaria feliz, mas vamos imaginar que ele tenha tido um desempenho eufórico, a sua equipe imagine isso. Os dois não têm condições de ir para um segundo turno. A gente está discutindo aqui exatamente isso. A discussão agora é: Lula vence no primeiro turno ou teremos segundo turno? E nessa discussão, quem sai do debate de ontem com maiores chances de atingir o seu objetivo é Jair Bolsonaro. É interessante, e aí a gente realmente coloca a questão, né? Vamos imaginar, segundo turno, né, entre os dois, e tem uma pesquisa BTG-FSB que mostra a diferença se estreitando. Ainda que esse debate favoreça a ocorrência do segundo turno, você não acha que ele praticamente inviabilizou o crescimento do Bolsonaro no segundo turno? Não torna praticamente impossível um apoio da Simone Tebet ao Bolsonaro pela questão da misoginia, agressão às mulheres, etc. e tal? Ou do próprio Ciro, né? O Lula foi muito elegante com o Ciro Gomes no debate. Você não acha que, assim, quer dizer, mesmo que ocorra o segundo turno, o cenário segue muito favorável ao ex-presidente Lula? Isso é indiscutível. O segundo turno segue tendo um cenário extremamente favorável ao Lula. Mas eu não diria que tanto Tebet quanto Ciro estariam longe de um apoio a Jair Bolsonaro no segundo turno. Porque, na realidade, vamos lembrar, Tuxi, desde que inventaram esse tal de apoio crítico, né, as coisas mudaram de figura. Eles não precisam apoiar. A Simone Tebet pode declarar apoio crítico a Luiz Inácio Lula da Silva e os seus votantes votaram na imensa maioria em Jair Bolsonaro. Né? O Ciro Gomes já fez isso indo para Paris. Quer dizer, vou para Paris, a sua maioria de gente vai, ou divide os votos dele. Então, eu acho que essa questão de selar apoios ou não selar, eu acho que ela não é determinada pelo resultado do debate. O grande problema que eu vejo aqui é que Jair Bolsonaro já não crescia no segundo turno. Quer dizer, as pesquisas que são anteriores a esse debate já mostravam que quando passa do primeiro para o segundo turno, Jair Bolsonaro agrega 3% de votos, 4%, enquanto Luiz Inácio Lula da Silva chega a agregar 9%, 10%. Então, essa vantagem é muito grande. Isso mostra que Jair Bolsonaro está no seu teto. A discussão agora é saber se esse teto é suficiente para levar ele para o segundo turno, entendeu? De resto, eu acho que o segundo turno não está ameaçado. Continuo vendo um segundo turno muito, muito tranquilo para Luiz Inácio Lula da Silva, do ponto de vista da democracia. Lembra que nós vamos dar mais 30 dias para que Jair Bolsonaro, seus militares apoiadores, seus empresários resolvam fazer alguma coisa fora da normalidade. E é esse todo o perigo. Mas então aí é uma grande questão, né? Porque aí você tem uma sociedade brincando com fogo, né? Porque dá mais 30 dias para esse personagem que claramente se mostrou um líder fascista sem nenhum retoque ali na Bandeirantes, é realmente flertar com o abismo, né? Ele termina o discurso dele ontem usando aquela máxima do fascismo, né? Deus, família e religião. Deus, pátria, né? família. Deus, pátria, família. Enfim, no Brasil tem várias formas de você falar isso. Tinha a antiga FTP, né? Família, tradição e propriedade. Tudo do mesmo nicho de ideias, né? Então ele não faz questão nenhuma de se esquivar disso, de se defender disso. Aliás, as pessoas que votam em Bolsonaro votam por causa disso, vamos lembrar bem. A mesma coisa acontecia com o Moro, né? As pessoas dizem, não, mas o Moro está sendo um juiz parcial, não sei do que e tal. Não, as pessoas que apoiam o Moro sabem disso. E elas votam e apoiam o Moro. Por que ele está sendo parcial? Porque tinham na cabeça a ideia de que valia qualquer coisa contra o Lula. O Bolsonaro vive essa situação, né? E dar mais 30 dias para ele é perigoso. Daí entra essa questão que é importante a gente citar aqui, da gente trabalhar esse voto útil. Se pode ganhar no primeiro turno, vamos ganhar no primeiro turno. E daí eu acho que foi uma enorme falha da estratégia de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva nesse debate. Porque o Lulinha Paz e Amor, que começou o debate, tomou uma burdoada do Bolsonaro e depois tomou uma burdoada do Ciro, o Lula se transformou depois daquilo, né? A gente viu. Depois que ele tomou a burdoada do Ciro, ele disse, chega de ficar apanhando aqui. Só que entrar no debate com essa situação, alguém que tem a chance de ganhar no primeiro turno, eu acho equivocado. Eu acho que o presidente tinha que vir mais acelerado, sabe, buscando mais o voto para terminar isso de uma vez. É que nem o boxe, sabe, Léo? Quando a gente vê ali o adversário tonteou,
tudo que você não quer é dar para ele a possibilidade de passar para o outro round, né? Você tem que finalizar ali o mais rápido possível. Exatamente. Sobre o Bolsonaro ainda, Horta, como é que você avalia a chamada mitada dele, né? Quando ele chamou o ex-presidente Lula de ex-presidiário, e aquelas falas que pareciam ensaiadas também para os cortes que vão ser feitos nos grupos de WhatsApp, e aquela coisa de mito, mito, mito. Na minha opinião, parecia, na verdade, o capitão do mato falando com o escravo, né? Falando com o povo brasileiro. Por isso que eu disse que seria uma aula de sociologia. Então, a fala do Bolsonaro expressa a maneira como muitos patrões gostariam de tratar seus empregados e assim por diante. Isso, na verdade, a meu ver, justifica o apoio, né? Porque tem pessoas dessa natureza na sociedade brasileira. Existe uma sociedade escravocrata, enfim, essa herança está presente. Então, essa mitada ali, quer dizer, isso tira voto, ganha voto, mantém, qual que é a finalidade disso? São 3 debates rolando ao mesmo tempo, né, Tuxi? Existe o debate que a gente mais gosta, que é o debate das ideias, a interpolação dos argumentos, né, vai ver como é que o assunto foi chamado, mas isso, eu vou ser bem sincero, gosto você, gosta, eu acho que a maioria das pessoas que acompanham 247, mas uma parte significativa da população brasileira não está interessada nesse debate, está interessada na segunda camada desse debate, que é o espaço do simbólico, né? Então você vê que todos os candidatos ali foram treinados nesse espaço do simbólico, de Bolsonaro a Simone Tebet. Você veja que as falas do Bolsonaro foram ensaiadas para dizer que o Lula tinha mentira no seu DNA, né, que ele era um ex-presidiário, aquilo tudo foi ensaiado para, obviamente, virar take, virar memezinho para colocar no TikTok, para agitar a população dele. E o Lula também foi treinado para isso. Perceba que toda vez que ele ficava numa situação sendo atacado, que apareciam as 2 telas, ele sorria, né? Por quê? Para não ser pego, como ele foi pego lá em 89, lembra? Numa condição pesaroso, preocupado com o que estava sendo dito, para não piorar a situação ali. Então, todos eles estão trabalhando nesse sentido do simbólico. E por baixo disso tudo, você tem ainda a questão da sociologia do debate. Certamente, uma parte da população brasileira não quer saber quem é o melhor presidente ou quem não é. Uma parte da população brasileira quer saber quem é o grande líder que vai mandar. Porque se acostumou a ter um Brasil onde tem pessoas que mandam e os outros que obedecem. E cada um tem que saber o seu espaço. É assim que Jair Bolsonaro se vende como o cara que bota as pessoas no seu lugar. E isso representa a retomada de uma perspectiva de sociedade brasileira, que é essa sociedade sectária, travada, que durante todo o século XIX, uma parte significativa do século XX, foi a cara do Brasil. Bolsonaro não está lá por acaso, gente. Ele não é a causa, ele é a consequência de um processo histórico muito difícil que nós tivemos até aqui e que ainda tem pessoas que acreditam que esse é o caminho certo. Interessante você falar sobre isso, Horta, porque o Lula é aquele que diz o seguinte: o seu lugar não está pré-determinado na sociedade pela sua cor, pela sua origem, pela sua classe social. O seu lugar na sociedade é determinado, aliás, é o mais meritocrático de todos os candidatos. Né? Exato. Não, e é o que ameaça efetivamente essa ordem, Atushi. Ele rompeu o ciclo da pobreza. Ele tirou o filho da empregada doméstica, passou a entrar na universidade. Ele não está prometendo isso, ele fez. E isso é uma coisa interessante. Os outros candidatos dizendo, eu não sei o que o senhor vai fazer. Como assim não sabe? Eu já fiz 2 vezes, ele devia ter dito. Já fiz uma vez, fiz de novo. A Dilma fez na primeira vez. Todo mundo sabe o que nós vamos fazer. Nós vamos botar pobre na universidade, nós vamos dar comida para as pessoas, nós vamos dar emprego para as pessoas. Todo mundo sabe o que vai fazer. E isso é uma coisa que assusta a sociedade brasileira. A ruptura desses espaços históricos de subserviência, onde a sociedade brasileira sempre colocou aqueles que não eram queridos, né? Então, o negro, a mulher, o subalterno, de alguma maneira, não são desencaixados nas suas posições. O Lula é o cara que revoluciona isso e diz, olha, não aceite isso, e mais, você vai ter a ajuda do governo, de políticas públicas, de Estado, para fazer essa mudança, para mudar a cara do Brasil. E ele fez isso. A Universidade Brasileira, Tuxi, que é um lugar que eu estou mais próximo, ela mudou de cor nos governos Lula. Era branca no governo Fernando Henrique Cardoso e ela se tornou parda, pelo menos, se não já negra, no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Então, ele é uma ameaça a essa sociedade e Bolsonaro só está ali porque, para algumas pessoas, Bolsonaro é literalmente o capitão do mato que vai tentar prender essa ameaça. Exatamente, assim ele se comportou, por isso que ele fez a famosa mitada, né? E
na verdade, se referiu ao... Eu tinha visto esse negócio, era o capitão do mato capturando o escravo e colocando no pelourinho, mais ou menos essa situação. Agora, Horta, e essa questão que foi muito falada também no debate da agressão à Vera Magalhães, isso tira voto do Bolsonaro ou mantém como já era? Eu vi muitas pessoas comentando, existe um repúdio muito grande entre os jornalistas, e eu vi muitos comunicadores bolsonaristas tentando reagir rapidamente àquilo, né? Tentando justificar o fato da Vera Magalhães supostamente ser uma vergonha para o jornalismo brasileiro, né? Portanto, quer dizer, eles devem ter sido alertados ali por medições de que ali ele tinha talvez entrado num ponto sensível. Ele perdeu voto ou não ali? Não, não perde não, Léo. Não perde votos. Não perde votos por 2 motivos. Não é a primeira vez que ele faz isso. Não é um comportamento que nos cause surpresa, muito pelo contrário, essa tem sido a lógica, a dinâmica que Jair Bolsonaro opera com relação às mulheres, e ele continua tendo apoio do grupo deles para fazer isso mesmo. Lembra que as pessoas que votam em Bolsonaro acreditam mesmo que mulher tem que ficar cuidando dos filhos, né? Tem que ficar cuidando da casa, e que talvez acredita naquelas coisas do tipo aumento da criminalidade se deve porque a mulher foi trabalhar fora. Esse pessoal acredita nisso, então ele não perde votos por conta disso. Segundo motivo é que a jornalista que foi atacada não é uma jornalista que tenha se notorizado ou tenha tido notoriedade por ser neutra, por ser, vamos dizer assim, correta, ética em todas as suas manifestações. Era uma jornalista que até pouco tempo atrás era totalmente favorável a Sérgio Moro, né? Então, uma parte da esquerda, de forma muito equivocada, até eu acho, porque eu acho que nós devíamos, cerrar fileiras atrás ali e proteger a jornalista, por pior que ela seja, mas uma parte da esquerda realmente não se preocupou com aquilo. Então nem era novidade o comportamento, nem a figura que foi atacada é uma figura que tenha unanimemente da sociedade brasileira a sua postura respeitada, o que eu acho que é um erro, e nem o povo que apoia Jair Bolsonaro vai deixar de apoiá-lo por ele fazer isso. Eu acho muito pelo contrário, viu? Eu acho que para o povo de Jair Bolsonaro, o que ele fez não só é corretíssimo, como aumenta, aproxima, fortalece os vínculos dele com os grupos que o apoiam. Agora, vamos lembrar o seguinte, Léo, aquilo tudo foi uma enorme de uma armadilha, né? Porque se você vê quem foram os jornalistas convidados do Grupo Bandeirantes, você vê, por exemplo, que Reinaldo Azevedo não está entre os convidados. Né? Você vê que foi convidado um grupo muito grande de mulheres. Por exemplo, não tem nenhum negro, nem sequer fazendo pergunta. Né? As perguntas foram direcionadas para atingir esse tema da mulher especificamente. E tinha como objetivo catapultar Simone Tebet, obviamente a Soraya Tronic se quisesse, mas essencialmente era Simone Tebet. Então foi tudo organizado. Né? E Jair Bolsonaro caiu como um pato nesse processo. Quando você fala da Soraya Tronic, eu acho que foi no embate dela com o Lula que houve o melhor momento do ex-presidente Lula. Quando ela fala, não, veja bem, nada mudou, e o Lula fala, sua empregada viu, seu jardineiro viu, seu motorista viu. Né? Nessa linha de que há uma nova ordem social no Brasil, né? E o Bolsonaro representa o capitão do mato contra essa ordem nova gerada. Como é que você viu esse momento do ex-presidente Lula? E se isso de fato pode ser introjetado, será que a gente tem um embate na sociedade brasileira entre pessoas que querem a sociedade mais igualitária, mais meritocrática, contra os escravocratas? Será que a gente está vivendo isso? Eu não usaria o termo meritocrático, porque ele é um termo bastante... É um termo liberal, né? Mas eu estou usando exatamente para atrair os liberais para o nosso campo, vamos dizer assim. Mas é um termo muito complexo, né? Porque a gente não tem como medir uma pessoa para dizer que ela foi melhor que a outra de forma justa. A gente sempre faz isso com um tremendo de um espaço para erro, para injustiça e tudo mais. Mas existem sim 2 projetos de país em disputa ali. Né? O projeto do país que se revoluciona, que se modifica, que permite às camadas mais baixas, através da sua vida, do seu tempo de vida, do seu trabalho, do seu próprio esforço, melhorarem no espaço social onde elas estão, e um outro projeto que pretende travar isso tudo, conservar a sociedade exatamente da forma como está e fazer as pessoas minimamente se reproduzirem enquanto mão de obra, comerem o mínimo suficiente, viverem o mínimo suficiente, e aí vai. Então, existem efetivamente 2 projetos em disputa. E o que eu acho que é importante é que o presidente Lula, nessa resposta que ele dá para Soraya,
ele volta a ser o grande Lula, o líder que encantou a todo mundo, o líder que defende efetivamente os seus valores acima de tudo, e não o líder diplomático que conhece, que entende as agressões dos outros. Não. Ali ele mostra um líder combativo, um líder que sabe o que fez, que tem o seu papel na história. Ele brilhou ali exatamente porque ele voltou às suas origens. Eu acho que depois de tomar aquela violenta resposta do Ciro, resposta mal educada, mal pensada do Ciro Gomes, eu acho que o Lula resolveu dizer, olha, não, parei, não vou ficar aqui apanhando de todo mundo, e acho que ele devia partir mais para isso. O presidente tem talvez o único político brasileiro, um dos únicos políticos brasileiros que tem legitimidade para falar para o povo e falar como o povo, o que é muito importante. E por isso, toda vez que ele faz isso, ninguém ganha dele. Eu me lembro que quando ele estava naquele debate com o Alckmin, se não me engano, no segundo turno, na segunda eleição dele, quando ele vai para um debate do Alckmin, e o Alckmin pergunta para ele sobre as enchentes que estavam acontecendo naquela época, era governo do Lula, nós estávamos com uma série de enchentes, e aí o Lula pega a palavra e diz assim, companheiro Alckmin, que bom que você me fez essa pergunta, porque eu sei o que é perder tudo dentro de uma enchente. E ali o Alckmin perdeu a eleição, entendeu? Porque ali você está falando com uma pessoa que sabe, uma pessoa que perdeu tudo, que viu o seu fogão sendo retirado, né? E isso o povo reconhece, isso o povo percebe, e nisso o presidente é imbatível. Tentar tirar isso dele para tentar agregar votos em cima de uma ideia de diplomacia, eu acho que é enfraquecer efetivamente o que o Luiz Inácio Lula da Silva é. Em contrapartida, Jair Bolsonaro segue sendo o truculento e ignorante que sempre foi. E aí ele acaba agregando a sua militância mais do que efetivamente o presidente está fazendo. Você mencionou o Ciro, Horta. Vamos falar sobre o Ciro Gomes. Porque, na verdade, talvez ele tenha se empolgado com reações positivas a ele no debate, né? E um dia depois do debate, ele fez uma agressão muito pesada contra o ex-presidente Lula, chamando de velho, de sem energia física para enfrentar a extrema-direita. Foi algo que pegou tão mal que ele apagou esse tweet em menos de uma hora. O Ciro não consegue se controlar? Qual é a situação do Ciro Gomes? Como é que você o vê nesse processo, Horta? O Ciro Gomes vai passar para a história como aquele candidato que nunca conseguiu atingir o seu objetivo por conta das suas próprias decisões. O Ciro talvez seja a figura mais disruptiva do cenário político brasileiro. E disruptiva por quê? Porque ele parte de duas premissas que não são verdadeiras. Né? A premissa de que só ele é honesto, só ele é competente, só ele é correto e todos os outros são um grupo de pessoas completamente abiloladas. Né? E a segunda premissa de que ele tem condições de sozinho levantar uma bandeira e transformar o Brasil conforme ele imagina, conforme ele pensa. E as duas coisas estão erradas. Né? E, agora, o problema é que ele acaba queimando mais pontos do que sendo capaz de fazer aliados. Por isso o PDT está isolado. E o que ele fez ontem no debate foi muito ruim. Quer dizer, o presidente Lula estende a mão a ele, o presidente Lula se furta de sentar a porrada, porque a pergunta foi exatamente essa, né? Foi exatamente em cima do, olha, essas pessoas que ficam dizendo que não querem polarização, ficam atacando o senhor e Jair Bolsonaro de forma violenta. Como é que faz isso? O Lula podia ter pego essa entrada do jornalista e ter sentado a mão no bolso do Ciro, entendeu? É verdade, isso é um paradoxo, o Ciro não sabe, mas não, ele foi por outro lado, ele foi dizer, olha, eu confio neles, são pessoas muito boas, estamos nesse momento de posição... E aí o Ciro toma a palavra e faz o que jamais poderia se fazer. Veja, não se poderia fazer aquilo mesmo que Ciro Gomes estivesse na iminência de ir para um segundo turno, porque ainda assim ele deveria imaginar que vai haver uma composição política no ano que vem e que talvez o PDT gostasse de participar disso. Mas ainda mais onde está Ciro Gomes, ou seja, lá atrás com 6% e diminuindo, era de se pensar que o Ciro tivesse um pouco mais de inteligência política, um pouco mais de inteligência interpessoal e compreendesse que se ele quer ser o candidato, porque ele ainda tem idade para ser o candidato na próxima eleição, ele precisaria construir pontos e não quebrar elas. Eu vou aqui botar, Horta, para que as pessoas reflitam, né, sobre a fala do... Sobre a fala do... a fala do Leonel... Oi? Não, vai lá. Não, a fala do Leonel Brizola Neto. Ele fala assim, Ciro é um lobo em pele de cordeiro. No debate atuou como linha auxiliar da extrema-direita e dos liberais entreguistas para atacar o PT.
um autoritário ególatra a serviço das multinacionais. Você acha que o Brizola Neto pegou muito pesado ou é por aí? Nada, se você tirar o Neto ali do Brizola e deixar só o Leonel Brizola e pudesse fazer uma ligação com ele lá do outro lado, era exatamente isso que o Brizola ia dizer, e ainda ia completar chamando de filhote da ditadura. Né? Então, é exatamente isso. O Brizola Neto aqui foi muito feliz no que ele coloca. Né? O ego do Ciro está sendo muito maior do que efetivamente a capacidade dele de conseguir votos. Isso é muito ruim. E na prática, tanto o Ciro quanto o grupo de apoio deles têm buscado se aproximar programaticamente, ideologicamente e pelas práticas que tomam nas redes sociais exatamente da extrema-direita. Eles estão muito mais próximos da extrema-direita hoje do que da aliança de centro-esquerda que Luiz Inácio Lula da Silva fez. E o que a gente tem que perguntar é, Leonel Brizola e os antigos líderes do PDT, Alceu Colares e tudo mais, será que essa gente chancelaria hoje esse sequestro que Ciro faz do PDT para fazer valer os seus interesses pessoais? Será que não era hora do PDT dar uma pensada e dizer, olha, talvez estejamos indo longe demais do ponto onde nós nascemos e sem nenhum objetivo prático, sem conseguir nenhuma vitória nessa situação? Porque não pensa não, Léo. Se a esquerda brasileira descobrir que pode vencer a extrema-direita, o fascismo, o Bolsonaro e os liberais sem o PDT, por que a gente vai fazer algum tipo de coalizão depois lá adiante? Por que se tem que abrir essa porta? Mas o Lula deixou claro que vai chamar o PDT, né? O Lula está nesse processo de estadia, né? Uma coisa é o que eu estou falando, outra coisa é o que eu vou fazer, né? Então ele abriu a porta e eu acho que até essa porta poderia ser transpassada pelo Ciro se o Ciro tivesse dado uma resposta condizente, civilizada ali, dizer, caro presidente, entendo, tenho reservas com relação às atitudes, já manifestei, mas reconheço que o senhor... Não, Ciro Gomes, né, pegou um tijolo e jogou um tijolo ali. Então, eu tenho a impressão, olha, se for pela militância do PT, o Ciro Gomes não participa, não chega nem perto do partido em lugar nenhum. Tá? É possível que o Lula dobre isso? Bom, do Lula a gente pode esperar tudo, a capacidade que ele tem de organização, sentido político, pode se esperar. Mas eu não sei se essa porta continua aberta depois da resposta do Ciro, viu? O Lula tem o famoso coração de mãe, né? Vamos dizer assim. Agora, Horta, é o seguinte, antes de falar sobre próximos debates, rumos da campanha, quero te perguntar se você está sentindo no ar algum cheiro de Operação Tebet na mídia corporativa. A Tebet venceu, a Tebet é maravilhosa, ela nos representa. O que está sendo feito em torno da Simone Tebet? Simone Tebet vai ser a namoradinha do Brasil essa semana e provavelmente a semana que vem. Vai ser a figura mais falada, a mulher que vai resolver tudo, a que rompe a polarização. Eu até brinquei na nossa transmissão lá, se a Globo puder colocar um Fantástico na quarta-feira, agora no meio da semana, e fazer toda uma entrevista com ela, vai fazer. Não porque ela acredite que Simone Tebet vai ser eleita, não é esse o sentido, é porque o crescimento de Simone Tebet provoca um segundo turno. Provocando um segundo turno, você tem a coalizão de partidos que o Lula criou, ela tendo que ser revista. Porque se você precisa de mais um esforço para vencer, os partidos que estão nela vão cobrar mais caro esse esforço. Né? E isso enfraquece Luiz Inácio Lula da Silva para que ele possa fazer as reformas. Olha só que interessante. Criticam Lula porque Lula supostamente não fez as reformas que uma parte da esquerda julga que eram importantes e que deveriam ser feitas. Mas uma parte dessa mesma esquerda que critica o Lula fazendo isso, nesse momento, joga politicamente para tirar a força do Lula, para que ele fique numa situação em que efetivamente não tenha condições de fazer essa reforma. Porque, veja, uma coisa é um presidente sair das urnas com uma vitória no primeiro turno com 52, 53, 54, 55. E indo, a partir daí, com 2 meses para pensar, para organizar. Né? Outra coisa é um presidente ganhar num segundo turno numa disputa lá 55-45, vamos imaginar um cenário horroroso. Né? A capacidade, a força política nesse sentido é diferente. Uma parte da esquerda está trabalhando para isso, infelizmente. Não, é interessante você falar sobre isso, quer dizer, porque claramente, né, quer dizer, olha, evidentemente, quer dizer, o objetivo do capital seria, vou resumir de uma maneira meio grotesca, mas é o seguinte, se eles pudessem colocar Faria Lima, Michel Temer para sempre, eles deixariam, né? Já que não dá, porque é a figura mais impopular do Brasil, tiveram que aceitar um sujeito como Bolsonaro, que consegue ter base popular a partir da guerra cultural.
Quando o Bolsonaro se torna insuportável, eles criam a Simone Tebet, que é o Temer de saias, né? E se ela não puder ganhar, olha que interessante, se ela provocar o segundo turno, né? A vitória do Lula pode depender, inclusive, de uma negociação com Michel Temer, com Moreira Franco, com a turma da Ponte para o Futuro, né? Então, olha, Lula, nós te apoiamos, mas veja bem, a Petrobras não pode mudar isso, não pode mudar aquilo, né? O Lula pode ficar efetivamente mais amarrado caso a Tebet se torne um fiel da balança no segundo turno. Então, te passo para elaborar sobre esse ponto. Não, com certeza isso. Você aumenta o custo, né, das alianças. Os partidos no segundo turno vão cobrar mais pelos seus apoios, especialmente os que ainda não fazem parte da aliança, mas também os que já estão na aliança vão efetivamente aumentar seu preço. Você redesenha todo esse processo político de uma forma desfavorável para a esquerda, né? Desfavorável para aqueles que dizem que não querem votar no Lula porque ele não fez as reformas. Então é um paradoxo. Então, se você quer que ele faça as reformas, então vota nele para ganhar no primeiro turno. É absurdo o que está acontecendo. Agora, o meu maior medo na Simone Tebet, eu acho que ela está cumprindo o papel dela aqui. Se ela conseguir crescer, tirar votos dos indecisos, ela acaba provocando um segundo turno, e é isso que o Grande Capital e a Rede Globo, por exemplo, querem. Mas eu tenho muito medo do que se pode fazer com Simone Tebet para a próxima eleição para presidente. Ela vai ter 4 anos tendo se colocado na condição de candidata, né? Aquilo que o Ciro teve, né, de 4 anos nisso, ela vai ter, só que ela vai ter isso com o apoio do capital financeiro e da grande mídia, sendo senadora, estando nos holofotes, e eu tenho um certo receio que a gente esteja, vamos dizer assim, dormindo com uma cobra, né? É muito perigoso. Horta, agora, entrando então já nos próximos passos. Você acredita que o ex-presidente Lula deve ir aos próximos debates ou não? Não, acho que não. Acho que o presidente nenhuma tem condição, nenhuma hipótese? Não, nenhuma hipótese. Duas coisas. Ele estava visivelmente cansado, tá? E aí, vamos falar sério, eu fui acompanhar aí a agenda dele em algum momento. Ele viajou 3 estados em 2 dias, Atush. E não é assim 3 estados, é Brasil, é Distrito Federal, Goiás e Minas Gerais, que você pega um carro e em linha reta você... Não. São estados assim, tipo São Paulo, Mato Grosso, e depois vai lá Santa Catarina, são lugares, regiões diferentes do Brasil, em 2 dias. Mesmo que você faça isso com avião e com um certo conforto, se fosse eu tava babando na gravata ali naquele debate. É óbvio que o presidente está muito bem preparado, mas ele também cansa, né? E a campanha do presidente Lula tem que começar a se perguntar se ela vai permitir que o presidente seja esgarçado nesse momento, a partir dessa quantidade de debates que está sendo organizada, ou se agora nós vamos sentar e vamos dizer, não, o presidente precisa descansar, ele tem compromissos, e nós vamos escolher talvez um debate lá no final, se for necessário, se for possível, e era isso. De resto, o presidente está descansando, né? Porque a gente viu, Atush, não há nada... A julgar pela estratégia que foi adotada, o presidente Lula não tinha nada que ganhar naquele debate e tinha muito a perder. Por sorte, Jair Bolsonaro se colocou na frente e fez as grandes bobagens dali. Mas para que a gente vai permitir isso mais uma vez? Eu acho que é sem sentido nessa situação. Acho que a gente devia perguntar o seguinte, ok, vocês querem um debate? Quem atingir aí 25%, 30%, a gente faz um debate. Antes disso, vocês fiquem entre vocês aí para saber quem é que sobe. Não, é interessante você colocar isso, e eu te coloco. Você acha que ele não deve ir nem na hipótese de que o Bolsonaro confirme a presença? Nem na hipótese que o Bolsonaro confirme a presença. Ficou muito claro ali que a Tebet está sendo assessorada por pessoas que entendem de ciência política, tá? Porque na teoria dos jogos, que é uma área da ciência política, o correto seria exatamente ela atacar o segundo colocado da forma como ela fez. Por exemplo, o Ciro está totalmente fora desse processo, mas ela agiu como a teoria da ciência política colocou. E se Bolsonaro for num próximo debate, vai exatamente para ser atacado pelos outros, como foi feito agora. Então, não vejo por que o presidente Lula tem que se expor a isso mais uma vez. Agora, tudo isso tem que ser feito com diplomacia, né, Tuxo? Não adianta você chegar lá e dizer, não vou nessa porcaria, dane-se, não quero saber. Não funciona. Você precisa efetivamente construir um caminho. Olha, o presidente
né, tem compromissos de campanha aqui, o presidente se acidentou aqui, o presidente está cansado aqui, e proteger ele desse processo, que é a coisa mais importante nesse momento, né? Talvez até o próprio presidente Lula não goste disso, porque ele é um cara que gosta de estar sempre, né, na ponta dos cascos ali, disputando, brigando. Mas se você for pesar entre ganhos e perdas, entre o que se pode ganhar e o que se pode perder com esse tipo de exposição, eu tenho a impressão que a decisão racional era realmente não ir mais a debates, fazer a sua campanha da forma como tem que fazer, conversando com o povo. Até porque, Atush, deixa eu perguntar para você, o que esse debate acrescentou em termos de linhas programáticas, em termos de interpretação do Brasil? O que nós saímos dali sabendo mais do que a gente não sabia? De proposta, absolutamente nada, né? Na verdade, você tinha o seguinte, quer dizer, o Bolsonaro defendendo o seu fiasco, o seu fracasso, o ex-presidente Lula falando dos bons tempos que podem voltar, e os outros ali perdidos, né? Quer dizer, realmente sem ter o que apresentar. Jogando o Ciro pedra, Gomes né? sempre falando... Hã? Jogando pedra, né? Jogando pedra. Agora, Horta, é interessante essa questão de participar ou não, porque claramente o que o Bolsonaro fez foi preparar uma armadilha para o Lula na Bandeirantes. Ele disse que vou, não vou. E era aquela coisa, se o Lula não fosse, o Bolsonaro iria para mitar, para atacá-lo, e o Bolsonaro garante audiência aos eventos, né? O Bolsonaro foi muito mal, há uma possibilidade que ele não vá aos próximos também. Ele chegou a cancelar, inclusive, uma sabatina na Jovem Pan, que é um veículo praticamente dele, de extrema-direita, né? Então é o seguinte, quer dizer, ele está preocupado, quer dizer, os assessores estão preocupados com a sua incapacidade de dialogar na sociedade. Ou seja, a tendência é que o Bolsonaro também não vá. E aí tem um caminho, né? Olha, os líderes não vão e deixam lá os outros, deixa a segunda divisão debatendo sozinha, né? Eu acho que é por aí, sabe? E não vejo como isso vai afetar a dinâmica de votos no Brasil hoje, dada a eleição polarizada como está. Você vai ter jornalista indignado, você vai ter lá os jornalistas do SBT se sentindo, né, prejudicados, porque os candidatos... Deixa os jornalistas gritarem, isso aí é do jogo, né? O que nós não podemos fazer mais, eu acho que a campanha do Bolsonaro também pensa da mesma forma, é expor o presidente Lula a esse tipo de agressividade como nós vimos lá, porque Jair Bolsonaro foi com as falas prontas para gritar, para ofender, para virar meme, para aparecer no TikTok, ela foi tudo pronto, né? Da mesma forma como o Ciro Gomes já tinha aquelas falas organizadas, enfim. Não acrescentou absolutamente nada. Eu até brinquei no meu Twitter, né, Tuxo, que a gente devia perguntar para os candidatos outras coisas, como, por exemplo, candidato, o que é o amor? Talvez se eles tivessem que pensar e elaborar uma resposta sobre alguma coisa que eles não estavam esperando, a gente tivesse um pouco mais de utilidade para esse tipo de debate. Até porque o formato do debate foi um horror. Eu não sei se os candidatos não tinham o tempo ali na frente, vários deles deixaram de usar os seus tempos, vários foram pegos de surpresa porque o tempo terminou. Eu não sei se aquelas informações foram passadas a eles e as suas assessorias é que não passaram. Eu não sei se eles não tinham acesso a cronômetros ali na frente, mas foi que a dinâmica do debate foi também muito ruim nessa situação. E aí, meu caro, de que adianta você sacrificar candidatos, como o caso do presidente Lula, para não obter nenhum tipo de benefício, nem para ele em termos eleitorais e nem para o Brasil em termos programáticos? Porque não saiu de nada, não saiu nada dali. A única coisa efetivamente que nós descobrimos no debate é que a Soraya Tronic sabe de alguma coisa com relação ao Bolsonaro que ela não quer falar para ninguém. Aliás, eu, se fosse membro do Ministério Público, intimava ela amanhã para que ela desse sequência à denúncia que ela fez em um meio público e apresentasse as provas contra o presidente Jair Bolsonaro, sob pena de ser processada por denunciação caluniosa, porque ela fez uma denúncia de forma pública ali na frente. Eu perdi esse detalhe, Horta, porque a gente também... Ela levantou a mão e, inclusive, pediu segurança para ela. Ela pediu segurança, ela disse assim, delegado, pelo amor, venha me proteger, porque eu vou precisar de segurança, porque eu estou decidindo se eu vou falar ou não o que eu... Olha que interessante. Ela disse isso no meio do debate e foi escancarado, foi inclusive com o teatro, levantando as mãos, fazendo todo, não foi uma coisa perdida do nada, entendeu? Eu, se fosse membro do Ministério Público, um delegado da Polícia Federal, intimava ela imediatamente. A senhora fez a denunciação e agora a senhora termine, apresente provas ou então responda por denunciação caluniosa. Mas esse foi o único fato novo de todo o debate.
Todo o resto que aconteceu ali, nós já sabíamos que ia ser feita, nós já conhecemos, já tinha sido dito e, de novo, é chover no molhado e que a gente não precisa passar por isso com uma figura como o presidente Lula. Horta, e o fator Janones, está ajudando ou atrapalhando? Aqui eu vou arrumar briga com a parte da esquerda. Posso arrumar? Se tu me permitir arrumar. Agora, se tu me disser, não, você Fernando, fala o que você quiser, Horta, você fala o que você achar que deve. Primeiro achei que foi completamente despropositado aquilo que o Janones fez na parte de trás ali do recinto. Né? Nós mostramos isso, o Rodrigo é um jornalista fantástico, né? Ele já pegou as imagens, já jogou ali, e aquilo ali. Mas, gente, primeiro, porque aquilo ali é completamente contrassensual com o que estava sendo feito pelo presidente Lula. Dentro do debate, o presidente Lula era Lulinha, paz e amor. Do lado de fora, você tinha um cão de guarda que nem o Janones, querendo sair no soco e gritando, fazendo os mesmos métodos bolsonaristas, né? Não sei, acho tremendamente ruim isso, né? Acho que não agrega com a nossa militância, a militância do PT. Claro, tem gente que gostou, ele botou a mão na cara dos bolsonaristas. Acho que não agrega votos, acho que afasta os indecisos, porque quando você vê uma cena daquela, você vê duas criaturas gritando uma em cima da outra, palavras de baixo calão, se ameaçando, você não consegue definir quem é o mocinho e quem é o bandido, né, Léo? Você fica olhando ali, são dois se dando porrada, eu não quero saber quem é que tá ali. Então, eu efetivamente não gosto daquilo ali. E aquela posição do Janones ali é uma prática dele, inclusive nas redes. Ele passa o tempo todo nas redes conseguindo engajamento através dessas técnicas de agressão, de ofensa, né, de fazer chantagenzinhas aqui e acolá. Aí muita gente está dizendo, não, mas ele está movimentando as redes em direção a Lula. Desde que ele declarou apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, as intenções de voto do presidente não cresceram, muito pelo contrário, algumas pesquisas apontam que elas diminuíram. Então, a gente tem que perceber efetivamente o que significa o uso correto e efetivo das redes para o sentido político. Porque as redes criarem personagens esdrúxulos, estapafúrdios, showmans, a gente sabe como é que funciona, e a gente sabe que tem gente que sabe fazer isso. Agora, transformar isso num veículo de discussão política e conseguir amadurecer essa discussão a ponto de ganhar votos, nós não vimos isso acontecer. Será que vale a pena a gente ter uma figura que se parece tanto com os bolsonaristas e, nesse momento, apenas está do nosso lado por uma questão de cor de camiseta? É interessante você falar sobre isso, de fato, porque se a gente olha aquelas cenas, né, aquelas cenas ali, você para pensar o seguinte, quem está vendo de fora só está vendo o seguinte, quer dizer, isso é a polarização odiosa entre dois grupos que a sociedade brasileira talvez queira sair disso, né? Reforça o argumento da terceira via, daqueles que querem se apresentar como os pacificadores. Quando, na grande realidade, o grande pacificador é o próprio ex-presidente Lula, que não poderia ter feito gesto maior do que buscar uma aliança com o Geraldo Alckmin, né? Quer gesto maior de pacificação do que esse? Né? A própria gravata vermelha e azul do Lula, a fala do Lula no Jornal Nacional, começou falando do Alckmin, a fala do Lula na Bandeirantes terminou falando sobre o Alckmin. Quer dizer, então a grande conciliação brasileira é Lula-Alckmin. Não poderia haver conciliação maior do que essa. Aí você vê uma briga, né? Não, e outra coisa... Uma confusão, né? Onde é que a gente vai buscar os votos, né, Tuxo? A gente tem que ter isso claro. Onde é que nós buscamos os votos hoje para tentar ganhar num primeiro turno? É em cima dos indecisos. E eles são indecisos por quê? Supostamente porque não se sentem representados nesse momento pelo sistema da polarização. E é por isso que Tebet e Ciro estão atrás dessa gente. E aí, Lula faz todo um esforço para conseguir se mostrar como o líder capaz de terminar com essa polarização e caminhar para frente como estadista, e aí na parte de trás, né, no backstage, você tem lá uma figura que jura que está falando e fazendo as coisas por Lula e causando todo aquele entrevero ali que, para quem é indeciso e está olhando, está dizendo, bom, farinhas do mesmo saco, né? E é tudo que a gente não quer que os indecisos pensem a respeito de Luiz Inácio Lula da Silva. Outro ponto importante, Horta, que eu queria te perguntar sobre o debate, a sua posição sobre a última fala do Lula, em que ele defende a ex-presidente Dilma Rousseff e denuncia o golpe de Estado de 2016. Você acha que isso tem peso, tem importância, tem um significado histórico, ou para a militância do PT, ou para a própria imprensa brasileira? Qual a leitura que você faz disso?
eu acho que a presidenta Dilma está sendo mal aproveitada na campanha. A presidenta Dilma é o grande trunfo que hoje o Partido dos Trabalhadores tem. A presidenta Dilma sai do processo de impeachment como uma figura política muito maior do que quando ela entrou. Ela sai inocentada, ela sai com um consenso na sociedade de que houve uma tremenda injustiça contra ela, e a partir dessa injustiça, outras figuras no Brasil passam a perder a sua comida, o seu direito a trabalhar, passam a passar fome. Quer dizer, ela acaba sendo vista como aquela que estava protegendo o Brasil de entrar nesse ciclo de desespero que nós estamos vivendo. Né? Então, mas ela cometeu erros. Bom, que atire a primeira pedra quem nunca cometeu. Né? Eu tenho a impressão que o presidente devia, a partir de agora, era abraçar a presidenta Dilma, e a presidenta Dilma, também por ser mulher, por ser a primeira mulher presidenta, por poder entrar nessa discussão a respeito da misoginia de uma forma, não só porque tem lugar de fala, mas porque estava historicamente num lugar onde ela sofreu isso diretamente. Ela tem uma legitimidade gigantesca. E acho que isso, a esquerda, obviamente, tem. Acho que para o centro já está consolidado que houve um golpe e que houve efetivamente ali uma injustiça brutal. E além do que, eu acho que a presidenta Dilma incomodaria demais algumas partes da extrema-direita que hoje estão efetivamente muito assentadas. Será que Simone Tebet conseguiria se vender como essa mulher fantástica que luta contra a misoginia se ela tivesse que ficar frente a frente à presidenta Dilma e relembrar o discurso que ela fez quando do voto dela pela cassação da presidenta? Será que ela ia ter a coragem de dizer, como ela disse no Jornal Nacional, que ela era a primeira candidata mulher à presidenta da República? Será que ela esqueceu efetivamente? Fake news total, né? As pessoas estão apagando a Dilma da história brasileira, tentando apagar, né? E pelo que você fala, na verdade, a Dilma poderia inclusive aparecer no próprio programa, no próprio horário eleitoral do Partido dos Trabalhadores, para apontar o que aconteceu no Brasil, quer dizer, onde o Brasil estava, onde o Brasil está hoje, depois de tudo que aconteceu. Horta, para a gente caminhando aqui para o fim desse bate-papo, essa entrevista semanal, apesar de tudo, vamos dizer assim, desse pequeno solavanco, a gente tem que aguardar as próximas pesquisas. Tem Datafolha nessa quinta-feira, e com 5 mil entrevistas. A sua expectativa é de um cenário mais ou menos inalterado ou não? Eu estou pessimista essa semana. Eu acho que nós vamos ter um crescimento chato aí da Simone Tebet, que é um crescimento, vamos dizer assim, do ponto de vista da dinâmica eleitoral que favorece a Jair Bolsonaro. Né? Ela deve ser catapultada aí nas próximas pesquisas. Nós vamos ter 9 pesquisas em 7 dias. Né? Isso é uma coisa que o TSE tem que começar a pensar. Nós não podemos ter essa quantidade de informação ou desinformação toda concentrada num determinado momento, porque a pesquisa não é só um aparelho de medição do voto, mas é também um aparelho de influência. Né? Então talvez o TSE tivesse que pensar, por exemplo, em 6 meses, 8 meses antes da eleição, organizar um calendário de pesquisas, né? E determinadas datas as pesquisas podem ser apresentadas para, vamos dizer assim, distribuir essas pesquisas ao longo do processo eleitoral, e cada um dos institutos que se habilite naquela data a fazer a pesquisa e que corra atrás de gente para pagar os seus custos, para que não houvesse o que está acontecendo agora. Interessante, olha, e eu conheço um pouco como é que funciona, como é que se faz essa feijoada, né? Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar assim, Datafolha mostra Simone Tebet empatada com Ciro Gomes. Vai de 2% para 8%, 6%, 7%. Você vai ter capa na Veja no fim de semana, capa da Isto É no fim de semana, o furacão Simone, a chance da terceira via, ela vai virar namoradinha do Brasil. E vai ter, olha, vai ser uma operação, cara, como jamais se viu, porque como ela é a candidata do agronegócio, dos bilionários, da direita limpinha e cheirosa que quer o neoliberalismo, mas não quer mais ser fascista, né? Vai ser um jogo muito, muito, muito pesado. Eu tô pessimista. Aí eles vão apostar tudo nas próximas pesquisas. E olha como é que as coisas são concatenadas, né? Um debate, aí ela supostamente vence o debate. Há muita contestação à pesquisa da Folha também, porque foi uma amostragem muito favorável a ela, né? Nesse levantamento da pesquisa. Aí você tem o crescimento nas pesquisas, depois você tem as capas de revistas, as pesquisas da semana seguinte, daqui a pouco ela está em terceiro lugar, e eu vi até uma tese de que, olha, do Ciro abrindo mão da sua candidatura em favor da Simone,
em nome da pacificação do Brasil. Né? O Ciro que não abriu em favor do Lula, eventualmente abrir em favor da Simone Tebet lá adiante. Né? Como uma movimentação do grande capital. Tem bilionários no Brasil, Horta, dizendo o seguinte, quer dizer, nessa eleição não vai dar nem Lula nem Bolsonaro. Vem aí uma grande surpresa. Né? A única coisa que pode ser surpresa nesse processo é Simone Tebet, mas acho ainda muito improvável e o tempo muito curto, mas eles vão jogar todas as suas, quer dizer, todo o seu capital nessa operação. E é só você ver, quer dizer, como é que todos os jornalistas da imprensa corporativa estão sendo orientados a se posicionar. Foi tudo organizado. O debate foi organizado para ter uma pauta feminista. As pessoas que estavam ali fazendo as perguntas tinham esse viés. Foi organizado tudo isso para dar essa catapultada na Tebet, né? E eu tenho a impressão que as próximas pesquisas vão mostrar isso, vão mostrar ela empatada tecnicamente com o Ciro Gomes, o presidente Lula sem alterar efetivamente o seu número de votos, e o presidente Bolsonaro também não. Mas se ela conseguir converter votos dos indecisos, o processo eleitoral já começa a ficar favorável a Jair Bolsonaro. Esse é o grande risco. Horta, te passo então para a gente fazer aí umas considerações finais, para a gente fechar. Semana que vem estaremos juntos, né? Vamos ter daqui a pouco, semana que vem, o 7 de setembro. O que você espera do 7 de setembro? Ainda alguma grande confusão? Eu acho que há, viu, Léo? Eu acho que há. É bom a gente tratar isso agora no final. O 7 de setembro ele volta a ser uma data perigosa. Todo o esforço que nós tínhamos conseguido fazer nas últimas 2 semanas para retirar espaço de Bolsonaro, eu tenho a impressão que, em função do que foi feito nesse debate especificamente, você cutucou o bicho com vara curta, entendeu? Ali foi construído um ataque sério a Jair Bolsonaro, ele vai levar isso para si, e eu tenho medo dele acabar botando os pés pelas mãos. Aí sim seria uma tempestade perfeita. Ele faz alguma bobagem, passa a ser atacado efetivamente pelos liberais no Brasil, TSE, STF, periga colocar em xeque, inclusive, a chapa dele, e aí você tem uma Tebet crescendo pelo lado de fora, e aí, cara amigo, você tem um embaralho gigantesco no sistema político. Então eu tenho a impressão que, inclusive, tem pessoas hoje no Brasil querendo que Jair Bolsonaro tente alguma coisa no 7 de setembro, e não são os fascistas. Não, interessante. Os neoliberais podem querer um ato do Jair Bolsonaro para que ele seja impugnado e para que a alternativa liberal contra o ex-presidente Lula seja a direita limpinha e cheirosa, né? E eu acho que o Bolsonaro não tem inteligência suficiente para sair desse tipo de armadilha. Aliás, ele já mostrou que não tem inteligência suficiente sequer para conseguir responder de forma civilizada uma jornalista que lhe faz uma pergunta em frente às câmeras. Imagina entender todo esse conjunto de fatores. Eu acho que ele cai de novo como um patinho. Eu volto a ter medo do 7 de setembro, não porque confio que Bolsonaro vai ser bem sucedido num golpe, mas porque acho, e já mencionei isso alguns meses atrás, que talvez esteja se organizando aí um golpe liberal por baixo desse processo todo, que serviria às elites brasileiras, ao capital financeiro, às instituições. Você, de uma vez só, você mudaria o cenário da eleição, colocaria de novo uma figura que as elites sentem algum apreço, com possibilidade de ganhar, e aí, Atush, sabe-se lá o que nós vamos vivenciar nos próximos 30 dias. Certamente. Horta, queria te agradecer bastante mais uma vez. Seguimos juntos, vamos acompanhando essa travessia nesse trem fantasma aí para a gente sair desse pesadelo. Vamos sim, meu caro. Um grande abraço para vocês. Não se esqueçam, se inscrevam lá no canal do Fernando Horta no YouTube, por favor. Estamos chegando a 25 mil e a gente confia muito que a gente consegue chegar ainda a 30 no final, até o final do ano. Fundamental chegar a 50. Então vamos lá na busca do YouTube, Fernando Horta, vamos nos inscrever. Grande parceiro aqui da TV 247. Obrigado, Horta. Obrigado, valeu, gente. Um abraço. Abraço.